Senhor presidente, senhores e senhora vereadora Nilza do São João, público que nos assiste pela TV Câmara, público presente. Senhor presidente, duas são as razões para que eu faça uso da tribuna na data de hoje. A primeira dela diz respeito à posse da nova diretoria da Eterna Vitória número 6, Meninas do Arco-Íris, Assembleia Eterna Vitória Paramaçônica aqui em nossa cidade no último sábado. E em homenagem a essas meninas, e em virtude das agressões que a minha ordem sofreu e essas meninas sofreram em fevereiro último, vereador Carlão do PT, e o compromisso que eu tive com vossas excelências, vereador Jorge Schneider, quando relatei que eu fiz aqueles requerimentos a respeito do funcionário Arthur Orsi, e é bom que ele esteja aqui hoje, pelo menos para que possa nos esclarecer, eu estou perseguindo um protocolado desde fevereiro de 2015, fiz vários requerimentos, não contemplando as minhas respostas, reiterei os requerimentos feitos. Inicialmente eu pedi a vida pregressa do vereador Arthur Orsi aqui nessa casa. Veio uma certidão de breve relato, dizendo que ele só prestou um único concurso aqui. Um concurso para auxiliar escriturário datilógrafo 1, em 1991. Como essa certidão veio em breve relato, eu solicitei que todas ou todos os atos de mesa, ou seja lá de quem fosse, viesse para esse procedimento para saber o porquê que ele, por muitas vezes, se dizia procurador dessa casa. Eu só tomei conhecimento que ele não era procurador quando veio aqui, fazendo de conta que estava chorando, com lágrimas de crocodilo, mais ou menos como uma criança rebelde, dizendo que não, nunca foi procurador da casa. Mas todos, depois dessa minha colocação, todos, sem exceção, principalmente os advogados, diziam, mas ele sempre falou que era procurador. Aí vieram algumas respostas. Depois dessas respostas finais, com a juntada desses atos, eu solicitei um aditamento, sabendo qual a evolução salarial do vereador Arthur Orsi. E a partir de janeiro de 2005, pelos vencimentos nessa casa, após eleito e empossado, afora os vencimentos de salário, se houve algum pagamento de benefício e, se positivo, quais. A casa respondeu, me passou um cronograma, eu tenho ele aqui, as folhas 49, as informações vêm até 2004. O engraçado é que de 2005 até a data de hoje, cargo, vereador, Jorge Schneider, e tem o valor percebido no ano, por mês. Cargo, vereador. Não contente, fiz alguns outros requerimentos. Qual seja, a juntada de todas as legislações a respeito da vida funcional do vereador auxiliar datilógrafo 1, Arthur Orsi. A juntada de cópia dos requerimentos e formulários de Arthur Casseb Orsi, quando optou pelo recebimento de seus vencimentos como funcionário, em 2005, 2009 e 2013. E que fosse determinado que a diretora de gestão fizesse uma discriminação mês a mês, desde 2005 até a presente data, dos valores recebidos pelo funcionário público, Arthur Casseb Orsi. Quantas remunerações? 13º, 1/3, ticket, auxílio transporte, licença, etc, etc. Pedi também cópia dos 12 últimos olerites. Digo aos senhores, sem medo do erro, me causa muita estranheza, porque o vereador Arthur Orsi hoje está licenciado. O que é aqui, talvez, não legal, ou talvez beira a ilegalidade, que eu ainda não fiz o estudo, porque eu recebi hoje à tarde essa situação. Eu quero crer que nós tenhamos que nos aprofundar pelo que foi respondido. E tenho responsabilidade sobre o que está aqui, porque não estou sendo leviano de fazer nenhuma afirmação que não seja informada pela casa.
São situações que realmente me causam espécie. Mas como eu disse aos senhores, quando chegar ao final, se medida judicial for necessária, eu mesmo farei em nome próprio. Eu mesmo farei em nome próprio. Não vou precisar do braço ou longa-manos de quem quer que seja. Uma outra situação parelha a essa, que eu também me comprometi de passar para os senhores, eram aqueles 2 processos que, ao subir aqui na tribuna, fez o vereador a menção de que estava chorando. Eu não estou desonrando o passado de Edivaldo Orsi em momento algum. Mas existe uma ação popular proposta pelo ex-vereador Sérgio Benassi, que à época pedia a devolução de 75 milhões de reais. E o processo é de 92. Em primeiro grau, a sentença foi totalmente procedente. Em segundo grau, houve modificação. Mas a quantia ainda a ser devolvida, Jorge Schneider, e eu não sei o resultado do recurso especial e nem do recurso interposto, por isso que eu peço informação ao vereador Orsi, para que nos informe. Que eu processo, pelas informações que eu tenho, porque peticionei dentro do processo. Por que peticionei dentro do processo? Como advogado e vereador. Porque folhando 18 volumes, não tinha constatado a substituição processual ou a comunicação do óbito de Edivaldo Orsi naquele processo. 10 ou 12 anos se passaram. Mas o mais interessante, também de próprio punho, eu fui e pedi o desarquivamento do inventário de Edivaldo Orsi, Carlão do PT. Para minha surpresa, vereador Vermelho, tem a petição inicial assinada pelo Arthur Orsi, a certidão de óbito, a certidão de casamento, o termo de inventariante e a nomeação, e nem mais um ato praticado. São 10 anos que esse processo está dormitando nas prateleiras do fórum. E para minha surpresa, hoje, eu tirei informação do site do tribunal. Voltou novamente para o arquivo. Eu pergunto ao vereador Orsi, Vossa Excelência, que é o advogado no processo, tem receio de apresentar a relação de bens, porque essa relação vai suportar a condenação da ação popular? Nossa. Por que essa inércia? Compareça aqui nesta tribuna e venha, sem choramingar, sem ser criança mimada. Responda pelos atos como advogado que fez, que não deu andamento. E o processo voltou, repito, voltou para o arquivo. Vossa Excelência me concede uma parte? Nem um minuto, professor. O senhor pede o tempo, depois o senhor fala. É que eu não tenho tempo, vereador. Senhores vereadores, não concede tempo. É bom bater, bom agredir. Eu vou ter que chorar minhar desse jeito, vereador. É bom ser agredido. Ou melhor dizendo, como é duro sofrer agressão. Eu me comprometi com as meninas ontem, na posse delas, no sábado. Eu vou perseguir essa situação. Porque ninguém, em sã consciência, e principalmente por maldade, pode agredi-las e agredir a minha instituição. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu consulto o vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Senhor presidente, eu só queria, regimentalmente, nos termos da lei orgânica do município, esclarecer ao nobre vereador Marcos Bernardelli que quem definiu que eu deveria ou não deveria ganhar foi a presidência da Câmara, mesmo porque nesse processo que ele fala, que ele citou, inclusive a minha vida funcional inteirinha foi entregue a ele, inclusive com salários e com tudo, que existem 2 pareceres jurídicos de 2 procuradores diferentes. Um não trata só do que o vereador Arthur Orsi vai receber, mas na época um outro funcionário dessa casa também estava exercendo o cargo de vereador. Então foi discriminado naquele parecer o que teria direito cada servidor licenciado a receber. Pois não, vereador. E depois, senhor presidente, só por favor, gostaria que o vereador Schneider, na mandato passado, levantou por bem um questionamento, e aí um novo parecer jurídico foi feito, né, através de um outro procurador, e o presidente da época também acatou. Eu queria só daí, senhor presidente, ressaltar o seguinte: o artigo 147 da lei orgânica diz o seguinte:
ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes situações. Inciso 3º, investido no mandato de vereador. Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, ou optar pelo afastamento do cargo, emprego ou função sem remuneração, o que não é o meu caso. O meu caso é a letra B. Não havendo compatibilidade, será aplicada a mesma norma que se aplica ao prefeito municipal, que diz o seguinte: o prefeito, investido no mandato de prefeito, sendo funcionário público, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. É aí, senhor presidente, que entra a malícia. Porque em todos os meus requerimentos de pedido de afastamento, eu peço exatamente isso: a licença do cargo, né, optando pela minha remuneração enquanto vereador e abrindo mão da remuneração de vereador. Então, eu peço a remuneração de funcionário, abrindo mão nos termos da lei orgânica. E esse artigo, senhor presidente, repete um texto constitucional. Com relação ao meu pai, senhor presidente... Não, vereador, aí não é questão de ordem. Não é questão de ordem. Eu queria dizer só o seguinte: a flecha lançada, a palavra é como a flecha lançada. Pois não, vereador. O que disse aqui de uma pessoa morta, entrar no inventário de uma pessoa morta, entrar numa ação popular de uma pessoa morta, senhor presidente, eu não sei que nome nós podemos dar a isso. Muito obrigado. Vereador.